Eu estou muito feliz, hoje é o dia da ASA e o país, o mundo comemora esse dia, assistência social adventista, aonde nós vamos falar um assunto bem interessante aqui, irmão. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tem uns que não, né? Mas eu tenho certeza que será pelo menos interessante. Qual que é a obra que a igreja precisa realizar na terra? Serviço. Sim ou não? Servir, ajudar, compartilhar. E é sobre isso que nós vamos falar. E antes de nós iniciarmos, eu não vou falar muito porque está bastante avançado, nós já vamos entrar na mensagem, tá bom? Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos. Senhor meu Deus e Pai, no doce e bendito nome de Jesus aqui estamos. Louvamos o Teu nome, já exaltamos o Senhor através dos louvores, mas agora precisamos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fale comigo, fale com a Tua igreja, porque precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Às vezes, irmão, dependendo do sermão que a gente traz, pode ser que ele gere alguma polêmica. Então, eu vou trazer de onde é o meu sermão, que é para vocês, para não gerar polêmica, tá bom? Vamos lá, vamos ver o vídeo, só até as 4 partes. Esse que vai falar conosco é o nosso pastor Ted Wilson, nosso pastor da Assembleia Geral da Igreja Adventista. Como pastor dos cristãos adventistas do sétimo dia ao redor do mundo, meu amor pela igreja e fidelidade à palavra me impelem a repartir algumas de minhas preocupações. Aqui estão 4 fatores que preocupam a igreja hoje. Outros poderiam ser acrescentados, mas examinemos cuidadosamente os seguintes. A perda da identidade adventista do sétimo dia entre alguns dos nossos pastores e membros. O avanço do mundanismo em muitas de nossas igrejas. O perigo da desunião. A apatia e a acomodação espiritual que levam à falta de envolvimento com a missão da igreja. Estes itens me preocupam. Falarei sobre cada um deles, explicando-os melhor. Primeiramente, é muito importante compreendermos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é muito mais do que uma outra denominação qualquer. De acordo com Apocalipse 14, ela nasceu do desapontamento de 1844, assim como a Igreja do Novo Testamento nasceu do desapontamento da cruz no ano 31 d.C. Nas duas ocasiões, os seguidores de Cristo compreenderam erroneamente a profecia e sofreram um grande desapontamento pelas situações que enfrentaram. Mas a partir dessas decepções, Deus providencialmente levantou um movimento divino destinado a impactar o mundo. De acordo com Apocalipse 12, 17, o povo de Deus dos últimos dias seria caracterizado, em primeiro lugar, por guardar os mandamentos de Deus, e depois, por ter o testemunho de Jesus, que o anjo identifica em Apocalipse 19:10 como o dom de profecia. De acordo com Apocalipse 14, 6 a 12, a Igreja de Deus do tempo do fim deveria proclamar a mensagem do Evangelho eterno no contexto das 3 mensagens angélicas e da segunda vinda de Jesus e convidar cada nação, tribo, língua e povo a adorar o Criador por meio da observância do sábado. Não existe outro movimento religioso no mundo que se encaixe nesse padrão. Não existe outra igreja ou denominação que satisfaça os critérios de Apocalipse 10, 12 e 14. Encontra-se aqui minha maior preocupação. Um grande número de nossos pastores e membros tem deixado de reconhecer o divino chamado profético que Deus nos confiou como igreja ou tem se esquecido dele. Há uma grande tendência de minimizar nossas diferenças com outras denominações. Em algumas igrejas adventistas do sétimo dia, as mensagens do púlpito são bem pouco diferentes de uma igreja protestante típica, provavelmente por causa da neutralização da Bíblia como a palavra de Deus. É de vital importância que baseemos as nossas crenças na palavra de Deus, usando um método bíblico histórico de estudar as Escrituras, buscando compreender as profecias a partir de uma perspectiva historicista.
A palavra de Deus deve ser o fundamento de nossas crenças, fé e vida prática. O Espírito Santo nos conduzirá a toda a verdade se estudarmos a Bíblia, orarmos e ouvirmos a voz de Deus. Isso nos ajudará a estabelecer a identidade adventista do sétimo dia. A ausência da identidade adventista tem levado alguns a duvidar da literalidade dos 7 dias da semana da criação, negar o dilúvio universal e reduzir o sábado unicamente a um descanso do estresse, ao invés de um sinal que nos identifica com o próprio Criador e Redentor. Existem alguns que gostariam de reinterpretar as profecias de Daniel e Apocalipse para encaixá-las num modelo mais contemporâneo. Eles veem a interpretação histórica das profecias como uma relíquia do pensamento do século XIX. Lembro-me da clara declaração de Ellen White. O Evangelho completo é abarcado na mensagem do terceiro anjo. E em todo o nosso trabalho, a verdade deve ser apresentada como é em Jesus. Que nada enfraqueça a força da verdade para este tempo. A mensagem do terceiro anjo deve fazer o seu trabalho de separar das igrejas um povo que assumirá o seu papel na plataforma da verdade eterna. Nossa mensagem é de vida ou morte e devemos permitir que a sua solenidade seja percebida. Temos uma mensagem de vida ou morte a apresentar ao mundo. Os adventistas do sétimo dia foram levantados como Noé, a fim de preparar o mundo para suas horas finais. Fomos levantados como João Batista para preparar o mundo para a vinda de nosso Senhor. Jamais devemos nos esquecer de quem somos e por que estamos aqui. Não podemos, não devemos e não iremos degenerar a pontos de nos tornarmos mais um entre tantos movimentos religiosos existentes com pouco foco no tempo do fim e sem uma clara razão para sua existência. Eu estou plenamente seguro de que, guiado por Jesus Cristo e fiéis à nossa herança profética, o movimento adventista irá triunfar afinal. Apelo a você de todo o coração. Seja fiel ao chamado que Deus lhe concedeu como adventista do sétimo dia. Abrace esta mensagem em sua totalidade e, cheio do Espírito Santo, saia para reparti-la com o mundo. Esta é minha segunda enorme preocupação. A crescente influência do mundanismo em nossas igrejas é alarmante. Jesus abordou este ponto quando orou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. João 17, 15. O apóstolo João acrescentou, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que lindos versos de 1 João 2, 15 a 17. A igreja sempre enfrentou o perigo de perder de vista o compromisso de lealdade a Cristo em decorrência da crescente tendência de permitir que o mundo modele a sua forma de pensar. Quanto mais nos aproximamos do fim dos tempos, mais o diabo redobrará seus esforços nesse aspecto. Estou preocupado com a avassaladora onda de mundanismo que está invadindo algumas de nossas igrejas. Padrões que uma vez foram valorizados pelos adventistas do sétimo dia, nas áreas da alimentação, do vestuário, da recreação e da diversão, bem como na observância do sábado, estão se tornando coisas do passado. Quando os membros usam joias como o mundo, vestem-se como o mundo, amam as formas de entretenimento do mundo, ouvem as músicas do mundo e apreciam as produções de Hollywood, a genuína espiritualidade definha e o diabo faz incursões na vida das pessoas. Quando a mensagem adventista de saúde, a qual está sendo abraçada por tantas pessoas sinceras no mundo,
é deixada de lado e considerada como legalismo e fanatismo, ao invés de uma dádiva gloriosa do amoroso Criador, algo está tragicamente errado. Acrescento apenas que não iremos para o céu em função do que comemos, ou pela maneira como externamos a nossa religião. Temos salvação por meio do poder e do sangue de Jesus Cristo. Mas, a partir do momento em que Cristo entra em nossa vida e trabalha em nós de uma maneira poderosa, concedendo-nos justificação, o mesmo poder concede-nos a santificação, a qual nos ajuda a então termos a mente de Cristo. Filipenses 2:5 diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Somos embaixadores de Cristo, como diz 2 Coríntios 5:20. Nós somos a luz do mundo, o sal da terra, como Mateus 5 fala. Jesus disse: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Milhões de pessoas ao redor do mundo estão procurando algo diferente do que têm. No fundo, estão cansadas das tentativas de satisfazer os desejos do coração através das coisas deste mundo. Anseiam por um cristianismo genuíno, autêntico. Jamais iremos alcançá-las pelo comprometimento de nossos valores celestiais, descendo ao seu nível. Precisamos elevar o padrão. Este não é um tempo para flertar com as influências mundanas ou com o modo de vestir, comer e se divertir do diabo. Este é o tempo de erguer o padrão bem alto para o mundo o ver. Cristo vivendo em nossa vida e habitando em nosso coração faz uma dramática mudança no modo como vivemos. E isto me leva a outra preocupação, o perigo da desunião. Em João 17, Jesus orou pela unidade da sua igreja. Uma das estratégias intencionais do diabo é atacar essa unidade. Ele sabe que se a igreja não estiver unida, não cumprirá eficazmente sua missão. Com clareza profética, Ellen White nos deu este conselho divinamente inspirado. A unidade é a força da igreja. Satanás o sabe e emprega toda a sua força para introduzir dissensão. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da Igreja de Deus. Deve ser dada maior atenção à questão da união. Qual é a receita para a cura da lepra da contenda e dissensão? Obediência aos mandamentos de Deus. Esta maravilhosa citação é extremamente esclarecedora a respeito das táticas do diabo. Abre a cortina e revela suas estratégias. O inimigo usa todas as suas forças para trazer dissensão e conflito, para neutralizar os esforços missionários do povo de Deus. Este é o tempo para administradores, pastores e membros tornarem-se unidos em Cristo, sob a bandeira da sua verdade, para pregar sua mensagem ao mundo. Deus instituiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia como uma organização divinamente inspirada, tornando-a portadora de conselhos, denominados praxes denominacionais, os quais, sob a guia do Espírito Santo, têm contribuído para nos manter unidos como uma família mundial. Descartar ou ignorar esses acordos mútuos é quebrar um legado sagrado e cria desnecessária discórdia. Eu oro para que cada um de nós ponha de lado as opiniões pessoais em benefício do corpo de Cristo, para que juntos avancemos na direção do reino de Deus. Vou falar agora a última de minhas principais preocupações. A crescente apatia e acomodação espiritual prevalecente na vida de muitos líderes e membros de igreja. E eu preciso incluir a mim mesmo. Parece haver uma paralisia espiritual na vida de muitos membros adventistas. Precisamos examinar nossas vidas para nos certificarmos de que Deus está trabalhando em nós de uma maneira vital. E eu falo para mim também. Recentes pesquisas indicam que a grande maioria dos membros da igreja creem nas doutrinas essenciais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles praticamente não questionam as 28 crenças fundamentais, mas existe uma crescente acomodação ou preguiça de repartir a fé. Há uma apatia no testemunhar. Os membros creem, mas simplesmente não estão envolvidos na missão da igreja. Tema de número 4, essa mensagem ela é completa, eu vou falar na vigília hoje, não é aqui, tá, irmãos?
na vigília lá na minha igreja, mas eu vou passar aqui com vocês só essa quarta parte, que é onde trata exatamente da missão, que diz assim, ó, o que é a preocupação do pastor? A apatia e a acomodação espiritual que levam à falta de envolvimento com a missão da igreja. Irmão, obrigado. Você acha que você é envolvido com a missão? Quem acha que é, levante a mão. Ó, uns 4 irmãos, ó. Quem acha que não é envolvido com a missão, levanta a mão. Quem não acha nada? Existe uma coisa muito importante, irmãos. A nossa igreja, ela é uma igreja seríssima. Parte dessa mensagem eu quero dizer para vocês o seguinte: para os tempos que vivemos, a nossa igreja é a igreja mais importante do mundo. E é a igreja mais importante da face da terra. Ocorre que desde crianças, adultos, maduros e idosos estão dormindo. Estão fazendo só aquilo que acha que deve fazer. Aquilo que lhe apraz ou aquilo que gosta. Aquilo que ele acha que para ele é bom. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Mas as pessoas ainda estão como que dormindo, irmão. As nossas coisas, quando nós fazemos para a obra, é sempre pela metade. Eu costumo brincar com isso. Vamos dar um exemplo. Quando a gente doa roupa na asa, então nós vamos até o Brás. As roupas no Brás é barato, não é? Baratinho, não é? No Brás. A gente vai lá no Brás, compra bastante camisa, bastante calça nova e doa na asa. É assim? Depois que vai virar pano de chão, aí eu levo para a igreja. É assim ou não é? Vou lembrar outra coisa. Minha mulher como testemunho. Um dia eu estava em casa, uma tarde, e passou uma pessoa pedindo coisas, comida. E então, minha mulher lá, eu fui até a cozinha e peguei um pacote de quê? Fubá. Melhor que sal um pouquinho. E quando eu estava indo com o fubá, minha mulher está aí, ó. E ela falou, para que é isso, meu amor? Eu falei, para mim dar para uma pessoa que está precisando. Ela falou, você come fubá? Ela pode fazer a polenta, mas é difícil, ou não é, de fazer? Aí eu fiquei sem graça, irmão. Ela está certa. Aí eu voltei no armário e preguei um feijão e dei para a pessoa. A gente dá sal, não é assim? Dá esse aqui. Vai comprar um feijão para ajudar a asa. Aí para você compra camil. Para a asa você compra tico-tico. Já tem até garruncho andando lá. Você fala assim, não, vira o saco que ninguém vê. Isso é sério, irmão. Começa aí. Começa aí. Você é ou não envolvido na missão? Oferta acabou. Eu posso falar com propriedade no vídeo do nosso pastor. Nossa associação aqui é a PL também. Estamos com o dízimo caindo. Além das pessoas ficarem desempregadas, as pessoas que estão trabalhando dizimam mês sim e mês não. Oferta não é preciso falar. A gente só dá aquilo que sobeja. Vou lhe dar um testemunho rápido. Eu estava em uma igreja, não era daqui ainda, e eu tinha algumas notas na carteira. E aí eu não tinha preparado a oferta para dar no culto. Então o irmão passou com a salva. E eu falei, Senhor, como eu não preparei, a primeira nota que vier, eu vou dar. Aí na hora que o irmão veio, eu coloquei a mão, veio logo o peixinho. Rapaz, eu fiquei desesperado. Eu era da igreja Deus e Amor ainda. Irmão, fiquei desesperado. Falei, eu tinha R$160. Falei, para mim pagar a conta, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Agora eu vou dar. Agora eu vou dar. A salva passou e eu coloquei a oferta lá. Irmão, no mesmo dia eu sonhei. E nessa noite, quando eu estava dormindo ali no sonho, um homem, um anjo, porque era um ser de luz, vinha na minha direção com as mãos abertas. Eu falei, eita, bênção. E na mão dele tinha uma nota de quanto? E ele disse para mim, pegue a tua esmola, o Senhor não precisa disso. Tenho Deus, eu perco a minha salvação. Eu tive esse sonho, irmão. Então eu quero dizer para você aqui, ó, olha bem para mim, ó.
Os fios de cabelo que está na tua cabeça está contado. Eu compro iPhone 7, 8, 9, 10, Galaxy 10 Plus, e quando eu venho para a igreja eu não trago nada de oferta. E quando eu dou oferta é surrada, lavada, gemida. Só a sobra. Como diz os meninos, só o pó da rabiola. A gente não abre a mão, irmão, para ajudar a igreja. A gente não abre a mão para trazer alimento para a igreja. Vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 27. Rapidinho, para dar tempo de nós lermos todos os versos. Tiago 1, 27. Quem encontrou já pode ler. Preocupado com o horário de volta. Já deu meio-dia, irmão. Tiago 1, 27. Quem encontrou pode ler, por favor. Fique em pé, irmão, por favor, para todos te ouvirem. Obrigado, irmão. Essa é religião pura, ó. Não adianta eu cantar, não adianta eu pregar e eu não ajudar o próximo. E eu não amar o próximo. Irmão, eu escrevi algumas coisas para eu ganhar tempo, então vamos lá. Existe hoje uma paralisia espiritual, mas é entre os líderes, entre os pastores e entre os membros. E eu achava que era a minha região, mas o pastor lá dos Estados Unidos, o Ted Wilson, está falando que há apatia lá, na conferência geral. O cuidar do próximo acabou. A gente tem feito vários tipos de eventos e programas, mas o cuidar do próximo acabou, irmão. Mateus capítulo 28, versículo 19. Quem pode ler, por favor? Mateus 28, 19. Faz quanto tempo que você não dá um estudo bíblico? É porque essa obrigação é do ministério pessoal. Irmão, aqui está dizendo, Jesus falou assim, ó, atenção, diretor do departamento do ministério pessoal, ide vocês por todo mundo. Foi isso que ele falou aqui, irmão? Ele falou para quem ir? Eu quero te fazer uma pergunta com toda sinceridade, muita sinceridade. Não precisa ter vergonha. Quem nunca deu um estudo bíblico aqui, levanta a mão. Nunca deu. Quem deu um estudo bíblico aqui há mais de 5 anos atrás, levante a mão. Quem está dando estudo bíblico agora, levante a mão. Deus abençoe a todos. Existe um fator interessante aqui, ó. Como é que eu aprendo? Quando eu estou ensinando. Se eu ensino, eu aprendo. Mas não tem mais envolvimento com a missão. Sabe por quê? Os testemunhas de Jeová. Tem alguém aqui testemunha de Jeová? Quantos dos testemunhas de Jeová dão estudo bíblico? Todos. Não existe exceção. As crianças dão estudo bíblico. O jovem dá estudo bíblico. O ancião dá estudo bíblico. Todos. A missão deles é dar estudo bíblico. Está errada a missão deles? Acontece que eu acabei de dizer para você, que é parte do nosso sermão, lá no primeira parte, que diz que essa igreja, baseada em Apocalipse 14, 12, 10, aonde você quiser da Bíblia, essa igreja é a única que tem todas as qualidades que a Bíblia diz que é a igreja verdadeira. E era você que tinha que estar indo dar estudo bíblico. Irmão, eu não sei. Pelo amor de Deus, eu acho, Andinho, que tem um estudo bíblico aí dentro da minha bolsa. Pega para mim, se você achar. Pelo amor, como é que você não sabe, irmão? Na minha igreja tem um menino que toca violino, o nome dele é Pedro. Pedro tem 12 anos, ele ainda não é batizado. Ele começou pela música, que é lindo, né? Na igreja a gente tem orquestra. E aí ele começou a tocar, e aí os meninos começaram. Ele começou a receber estudo bíblico. Muito obrigado, Lucas. E olha o que aconteceu com o Pedro. O Pedro ainda não batizou e o Pedro já dá estudo para 10 amigos dele dentro da sala de aula e para a avó dele. E quem dá o estudo bíblico para o Pedro? O Pedro tem 12, vai fazer 13. Quem dá o estudo bíblico para o Pedro é o Gabriel e o Leonardo, que tem 13 anos. Aí, mas irmão Paulo, como é que você faz? Eu dou isso aqui para ele, a gente ora e eu mando ele ler. Eles leem o estudo, aqui tem a resposta. Os meninos da minha igreja, lá de 12 anos, dão estudo bíblico, irmão.
A Júlia dá estudo bíblico. A Júlia ali, ó. Então a necessidade de você entender que a obra de Deus, ela precisa que você se ingresse nela. Jesus vai voltar sim ou não? Sim. Independe do que você faz, mas é necessário você estar dentro da missão. Rapidamente aqui, ó. E o que o diabo veio fazer? 1 Pedro, quem pode ler, por favor? Capítulo 5, verso 8. Rapidamente. 1 Pedro, ele quer destruir para a obra, sim ou não? 1 Pedro 5, verso 8. Lê de novo, irmã. Sede sóbrios e vigilantes. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Agora eu quero que você seja sincero, tá bom? Quem se considera uma pessoa inteligente? Todos são, né? Aprende, lê, todo mundo aqui fez ensino fundamental, médio, tem uns que fez faculdade, são inteligentes, sim ou não? Eu quero que você imagine se você pudesse viver 200 anos. Pensa, Jeová, a gente fazendo o curso 200 anos. A gente ia ficar muito inteligente, sim ou não? E se nós pudéssemos viver 1000 anos estudando? Eu quero dizer para você que o diabo, na terra tem 6.000 anos. Fora o tempo que ele viveu na eternidade. Será que ele é inteligente, sim ou não? Sim. E como é que você faz para enganar ele, irmão? Você não engana. Ou você está revestido do poder de Deus, ou você vai cair. E como é que eu faço, irmão, para não cair? Se envolva com a obra. Uma vez me perguntaram assim, mas por que você fica o tempo todo e prega e vigília? E eu vou falar para vocês, irmão, porque eu preciso estar firme. Para eu preparar um sermão, eu tenho que ir lá estudar, não é assim? Para vocês tocarem aqui, vocês não têm que... Irmão, música é um ensaio exaustivo, não é? É que nem quarteto, os meninos ensaiam. Então, isso faz com que a gente fique firme. Envolva-se na obra, irmão. A asa precisa que você entenda que é necessário a igreja envolver no processo de entrega, no processo de ajuda, no processo de acolher as pessoas. Não é só o departamento, irmão. Vamos aqui ler, eu quero ler com vocês agora, Mateus capítulo 5, eu vou ler esse verso. Mateus capítulo 5. Mas antes de eu entrar em Mateus 5, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu vi isso num documentário, também do TED. Você sabia que a igreja tem quantas doutrinas? Quantas, irmão? 27 ou 28? 28 doutrinas. Alguém aqui desta igreja contesta alguma doutrina? Acha que tem que mudar? Vocês acham que tem que mudar? Acha que tem que melhorar alguma coisa? Não vamos chamar de doutrina, vamos chamar de crenças, 28 crenças. Vocês acham que estão boas essas crenças? Sim ou não? Sim ou não? Não tem, eu até hoje não vi nenhum membro da igreja contestando uma doutrina. Nunca vi nem os teólogos chegar e falar, essa doutrina não tem que mudar. 100% da igreja concorda que as nossas crenças são boas. Só que ele morre nelas. Não sei se você entendeu. Ele não as vive. Ele não testemunha. Era para esse povo que conhece os 8 remédios de Deus, ser testemunha para o mundo inteiro da alimentação saudável. Hoje, o povo de fora começou a comer saudável e a gente não. Se alguém vai na zona cerealista, você já deve ter ido lá, é cheio de gente tatuado com piercing, alagardor, tudo doidão lá comprando as comidas saudáveis. Quem já foi lá já viu. E aí, ele está lá comprando, eles estão lá conversando, só vou comprar um PVT, tem aí, conversando assim com o outro e comprando. E os irmãos chamam PVT de bonzo na igreja. Entendeu ou não? É sério ou não é sério isso aí? A irmã e o irmão teria que ser modelo no mundo nas vestes. E não o mundo ser modelo para a igreja nas vestes. Irmãos, o que eu estou falando é muito sério. Esse sermão, se você deixar ele entrar no teu coração, ele poderá mudar a sua vida. Eu não estou falando aqui a roupa que você vai vestir nem a comida que você deve comer. Eu estou falando que está na hora de você crescer. Ou não? Irmão, o que a Bíblia diz lá? O que Elias fala? Até quando cocheareis, Josué, entre dois pensamentos, né? Até quando? Ou você muda, ou você vai ficar fora do barco.
Porque aquele que conhece o fio de cabelo que tem na sua cabeça sabe exatamente o que você está pensando agora, quando eu estou falando com você. Mateus capítulo de número 5, verso 16. Não vamos ter mais, irmãos, preguiça de testemunhar. As pessoas tinham que olhar para você e perguntar: de que igreja você é? Eu queria entender, vocês lá entendem esse negócio das 2.300 tardes de manhã, eu queria entender. Não precisa você entender tudo, mas você leia no estudo que está aqui. Eu queria entender por que vocês têm a pele mais saudável. É muito legal isso lá, vocês fazem exercício. Por que ele não pergunta isso para você? Porque você não vive isso aí. Para pensar no que eu estou te falando, irmão. Se você vivesse uma vida de um verdadeiro adventista, as pessoas iam te procurar para te perguntar por que você se veste assim, por que você come assim, ia ou não ia? Ia. Mateus capítulo 5, verso 16. Diz o quê? Mateus 5, 16. Ué. Aos irmãos que leem bastante e pregam muito, os meninos lá de trás, os meninos de Espírito e Profecia, todos nós aqui gostamos muito da mensagem de justificação pela fé, sim ou não? E aí a gente aprende sobre as obras, e sobre as obras, quando a gente aprende, a gente fala assim, que obra não salva. Salva? Obra salva, irmão? Não. Mas e por que a gente tem que fazer as obras? Marca esse versículo aí na tua Bíblia. Por que eu tenho que ser bom para o vizinho? Por que eu tenho que dar uma cesta básica para outra pessoa que precisa? Porque as boas obras que eu faço, varão, é para que os homens vejam Deus em mim. Não é para Deus a obra, irmão. É para que os homens vejam. Então, essa mensagem de justificação pela fé é bem interessante. Não, os irmãos sempre pregam muito, dizendo: não adianta você fazer nada que não vai te salvar. Não vai mesmo. Mas a forma com que eles transmitem, parece que eu não tenho que fazer nada. E aí eu faço tudo errado. Eu no sábado vou dormir. Eu no sábado não vou para lugar nenhum. Irmão, dia de descanso das coisas do mundo. O dia que Deus criou de adoração foi qual? É adoração, irmão. Quem ele descansa, você tem que descansar das coisas que você faz para você. Aí eu queria entender. Tem irmão que fala: mas o sábado não pode ser um fardo. Não pode ser um fardo para mim. Você está fazendo o que aí agora? Você está correndo, levando saco de cimento, está digitando, o que você está fazendo? Nada, sentado ouvindo. Aí você vai para casa e almoça. E aí você sente sono. E você sabe por que você sente sono? Porque todo o seu sangue vai para o estômago para fazer a digestão. Vários naturalistas já devem ter falado isso aqui. Não quer sentir sono? Dá uma caminhada. 15 minutos depois o sono foi-se embora. E aí o que eu digo para você? Ao invés de dormir, levanta, caminha, vai na casa do irmão mais próximo e faz uma oração com ele. E daqui a pouco já deu a hora do JA, irmão. Irmão, eu não devo dormir, eu não posso dormir. Irmão, você pode fazer o que você... Eu só estou te dando uma dica, que o sábado é dia de adoração. Imagine se essa igreja inteira, assim que terminasse o almoço da asa, saísse: eu só vim aqui, vizinho, para te dar um abraço e dizer que Jesus te ama. Só. O sono ia embora. Mas não é assim. Então as boas obras aqui, irmão, ela é sim fator de mostrar quem Deus é na sua vida. Não é para Deus. Agora, o que Jesus fala? Quando disseram: Senhor, quando tivemos nu, ou quando tivestes fome, o que ele fala lá, irmão? Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim fizeste. Deu para entender? Então Deus não precisa nem do seu dinheiro, nem da sua cesta básica, nem da roupa da asa. Deus não. Mas as pessoas precisam, irmão. E quando eu faço, eu mostro quem é Deus na minha vida, através das minhas atitudes. É simples. Eu quero ler. Teve um menino que... Quem foi que falou que gosta desse livro? Dos meninos que estavam lá no... Ele tem, né? Então esse livro aqui, ó, o Ministério do Amor, Edivaldo vai lembrar, alguns irmãos, quando veio na igreja ele custava acho que R$2. Foi muito barato. Esse livro, ele é o mesmo livro Beneficência Social do Espírito de Profecia, é o mesmo. Só que ele foi reescrito nessa época aqui de 2003 e foi vendido a R$2. E tem um texto aqui que eu preciso ler. Olha só, irmão, vou ler na íntegra. Diz assim:
São joias do pensamento. O livro é esse, ó. É assim, Ministério do Amor, uma visão ampla da missão da igreja. Então diz assim, preste muita atenção, muita. Assim, na noite de trevas espirituais, a glória de Deus deve brilhar por meio de sua igreja, e no erguer o abatido e confortar o triste. Por toda parte ao nosso redor se ouve lamentos de um mundo em tristeza. De todos os lados há necessitados e pessoas oprimidas. Pertence-nos ajudar a aliviar, irmãos, olha que lindo, e a suavizar as durezas da miséria da vida. Unicamente o amor de Cristo pode satisfazer as necessidades da alma. Se Cristo está habitando em nós, nosso coração estará cheio de divina simpatia. As fontes contidas do amor fervente e semelhante ao de Cristo serão franqueadas. Sabe o que é isso? Quando você abre o teu coração, irmão, para fazer a obra, para ajudar o outro, e aí é você que se sente bem, sim ou não? Você ajuda o outro, e vira eu não posso nem usar essa palavra, mas vira uma corrente. Você ajuda você foi legal com ele é legal com o outro. E isso vai virando, irmão, uma bola de neve de coisas boas, de benefícios. Mas a gente não tem feito isso. Pensa assim, o mundo tem como que eu posso usar a palavra? Nos esmagado. A gente precisa trabalhar muito. Irmão, nós, mesmo aqueles que saem do serviço 6 horas, chegam em casa quase 9 horas da noite, é ou não é? E tem aqueles que saem do trabalho e ainda vai para a faculdade. Eu trabalho divulgando livros, eu termino de trabalhar 10h15 da noite, irmão. Isso é vida. Então nosso tempo, ele tem sido escasso. Então quando eu estou em casa, sábado e domingo, eu tenho que estar com a minha família, mas eu também tenho que fazer a obra. Porque durante a semana eu só trabalhei para mim. Não sei se vocês compreenderam onde eu quero chegar. Quando eu faço uma faculdade é para quem? E a pós-graduação? E quando eu faço uma viagem dos sonhos? É para mim. Quando eu compro um carro que eu trabalhei muito para comprar um carro zero, posso comprar ou não posso? Mas é para quem? Você já imaginou, vou usar o Edivaldo. Você já imaginou, Edivaldo, eu chegar para você e falar assim, Edivaldo, eu estive pesquisando um dos melhores carros que tem no mercado e descobri que é um Toyota Yaris. E é 1.6 automático. Ele custa R$60 mil. É para você. Alguém faz isso, irmão? Eu não estou falando, não quero que você chegue a esse extremo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus fala assim, o que você deseja que faça com você, você tem que fazer com quem? Com os outros. A gente faz isso, Edivaldo? Não faz, não. Vamos aqui, irmão, Atos dos Apóstolos. Mas primeiro vamos falar da bandeira da verdade. 1 Pedro, esse lado aqui não leu nada ainda. 1 Pedro capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Livro de 1 Pedro. Bom, já estou acabando, falta só alguns versos, tá bom? Mas eu só estou pregando faz 20 minutos, estou contando no relógio. 1 Pedro capítulo 4, versos 8, 9 e 10. Pode ler. É isso mesmo? 1 Pedro 4, isso aí? Vai, irmão. Vai, Edivaldo, está certo. Porém, tende amor intenso uns para os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. O amor e as boas obras que você faz cobre multidão de? Quem tem pecado, levanta a mão. Então o que você tem que fazer para ser coberto? Benevolência às outras pessoas. Eu quero ler um outro texto aqui com vocês, que está em Atos dos Apóstolos 4, 23. Alguém vai ler para mim e eu explico já o texto. O que está acontecendo com a nossa igreja. Eu estou falando com a minha igreja, a igreja adventista que eu congrego. Não há mais urgência sobre o assunto da volta de Jesus. Não há urgência. Quando o pastor Ted Wilson começa falando da igreja, como que foi as decepções. Na primeira grande decepção que a igreja teve, a igreja então, ela pensou que Cristo ia ser rei aqui na terra. Irmão, o homem foi crucificado, a igreja ficou em desespero. Foram muitos anos depois que a igreja estava reunida, orando e foi cheia do Espírito Santo. Do desapontamento nasceu a igreja primitiva.
E o que aconteceu com a igreja adventista? Em 1844 também, estavam lá os irmãos, não existia igreja adventista, estavam os anglicanos, os luteranos, os batistas, e teve um grande desapontamento, e Jesus não voltou na data, e agora ali, daquele povo que continuava orando, Deus levantou a igreja verdadeira, a igreja da profecia, a igreja adventista do sétimo. Quem pode ler aí Atos 4, 23? Quatro, 23 de Atos. Eles estavam aonde? Esses dois discípulos. Volta um pouquinho, eles estavam presos, certo? Para ir preso. Quando eles voltam da cadeia, vê o que eles fazem. Eu não vou ler mais por causa do tempo. Eles saem da cadeia porque eles estavam pregando, eles estavam para ser presos porque estavam pregando o evangelho. O que eles vão fazer? Pregar o evangelho. Então hoje, perca de parente da família impede a gente pregar o evangelho. Perca de emprego impede a gente pegar o evangelho. Perdeu o namoro, namorada, namorado, faz com que a gente... Vocês estão entendendo ou não o que eu quero dizer? A gente perde o foco pelas outras coisas. Ao invés daquilo me fortalecer, Senhor, perdi minha namorada, eu sou bonito, me dá outra, né? Não, ele fica chorando e não faz a obra. E para de vir, muda de igreja. A primeira coisa que o cristão faz, o cristão que é membro da igreja, quando ele é disciplinado na igreja, é fazer o quê? Ninguém gosta de mim aqui, né, irmão? Vou no lugar onde as pessoas me apoiem. Ué. Vamos aqui seguindo, irmão. Eu quero ler um texto para vocês agora, já está acabando. Eita, que eu vou acabar na hora hoje. Que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página de número 583. Presta atenção. A própria vida da igreja depende de sua fidelidade em cumprir a missão no Senhor. Negligenciar essa obra é certamente convidar a fraqueza e a decadência espiritual. Ouve, irmão. Onde não há ativo trabalho em benefício dos outros, o amor diminui, definha na fé. Olha o que acontece. Repare, veja. O irmão que dá estudo bíblico, o irmão que está envolvido com o clube, com os aventureiros, com os desbravadores, com música, eles caem, porque todo mundo peca, concorda? Mas é mais difícil, porque está envolvido. O que eu quero falar para você nessa manhã aqui, irmãos, é isso aqui, ó. Envolva-se. Envolva-se com a obra. Envolva-se com a asa, irmão. Muita gente na igreja está doente. Você sabia que às vezes nessa igreja aqui tem pessoa que está para a luz dela ser cortada e você nem sabe? Envolva-se com a obra, irmão. Eu não sei pregar, mas eu sei pintar. Eu não sei pregar, mas eu sei lavar um chão. Envolva-se. Eu acho que aqui não, mas na minha igreja, aqui não tem esse problema não. Mas na minha igreja, a escala das diaconisas para limpar a igreja, aqui não tem não, é só lá na minha isso aí. Irmão, é triste, mas se você se envolver, Deus vai transformar a sua vida. O vídeo que eu vou mostrar vai usar agora só 13 ou 14 segundos, porque ele é muito comprido, mas o irmão vai deixar lá na medida. O amor diminui e definha a fé. Agora, se você quer permanecer vivo espiritualmente, envolva-se. Se você quer ter uma vibrante vida de oração, envolva-se. Se você quer apreciar mais a palavra de Deus, envolva-se. Se você quer ter um amor mais profundo por outras pessoas, envolva-se. Se você quer ver pessoas salvas para Jesus, envolva-se. Se você quer ver Jesus voltando logo, envolva-se. Una-se a centenas de milhares de líderes e membros adventistas do sétimo dia ao redor do mundo que estão ativamente envolvidos na missão da igreja. Deus quer nos usar para proclamar sua verdade profética a cada canto do globo. Isso daí, vocês conhecem ele? Quem conhece? Quem não conhece? Esse pastor é o Ted Wilson, ele é nosso pastor presidente da Associação Geral da Igreja Adventista no Mundo, tá bom? E ele fala isso e ele manda. E esse vídeo que ele manda para os campos, para os membros, primeiro vai para a associação, depois vai para as uniões, vai para todos os pastores. E eu quero dizer uma coisa, irmão. Alguns irmãos pregam que a igreja está relaxando. Não é a igreja, não é a liderança. É um no meio da liderança, é um no meio da igreja. Amém? Então não culpe a igreja.
Você tem que pensar em você, na sua vida, no que você pode fazer em benefício do seu próximo, irmão. Às vezes o próximo está do seu lado com a luz para ser cortada. Irmão, você precisa ajudar o outro. É necessário você abraçar uma pessoa. Hoje nós temos vivido momentos dificultosos, até na família às vezes, irmão. As pessoas, a doença do século qual é? Depressão. E as pessoas falam que isso é coisa do diabo. Irmão, isso é uma doença. E a pessoa que está doente, ela precisa do seu abraço, do seu carinho, da sua atenção, da sua compreensão. E também, como diz o remédio, o 8º remédio que a gente viu aqui, ela precisa sim da confiança em Deus, sim ou não? Precisa orar, mas precisa do seu carinho. A pessoa está ruim, você fala, vai ler a Bíblia, que isso é o diabo. Ó, isso aí é o capeta. Ou você lê a Bíblia, isso é o demônio. Lê a Bíblia que você sara. A pessoa só queria que você fosse até ela e desse um abraço. Só queria que você fosse lá e desse um beijo. Mas você vai e fala que é o diabo. Que cristão é você, irmão? Você estava com dificuldade para mudar a roupa? Você estava com dificuldade, às vezes, para mudar a alimentação? Você está com dificuldade por um monte de coisas. E essa dificuldade é oriunda do seu não comprometimento em ajudar o próximo. Por isso que você tem essa dificuldade. Porque se você ajudar o próximo, o amor de Cristo vai estar em você. O Espírito Santo vai habitar em você. E tudo que você pedir, em nome de Jesus, crendo, recebereis. Porque o Senhor será contigo. Quando você entender que você precisa ajudar o próximo. Eu quero ler com vocês Romanos 8, do verso 35 ao verso de número 39. Quem pode ler? Romanos 8. O varão sabe os versos de cor. Louvado seja. Nada. Olha para mim, irmão. Olha para mim, que nem o Luizinho. Nada pode te separar do amor de Cristo. Amém? Ame o seu irmão que está do seu lado. Ame a sua família. Mas faça bem ao próximo. Não fique só dentro de casa, irmão. Ajude outras pessoas que não têm a casa. Não tem o que comer. Não tem o que vestir. Elas não têm nada. E eu quero que em nome de Jesus, eu vou ler um último verso aqui, para a gente finalizar. O grupo vai cantar mais uma música. E no capítulo de Apocalipse 21, capítulo 21, no versículo de número 4, diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Em nome de Jesus, saia daqui hoje um cristão diferente, amém? Passe a ajudar o próximo, a ouvir as pessoas, a abraçar as pessoas, a trazer alimento para a asa. Ajude a asa dessa igreja, ajudar outros. Ajude, irmãos, no evangelho, porque guarde a palavra que a gente leu lá em Mateus. A obra que você faz não é para te salvar, é para as pessoas verem a obra em você, para ver a obra através de você, poder ver Deus. E aí você vai salvar outro. Amém? Deus te abençoe. Foi corrido, né? Mas deu para entender. Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua família e sobre a sua vida, amém? O grupo vai estar louvando a Deus e depois nós estaremos fazendo a oração final.
quero que você feche seus olhos e com muita reverência, eu espero que em nome de Jesus você sinta a presença do Espírito Santo agora na sua vida. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, bem sabemos, ó Senhor, que nós não merecemos nada de Ti, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Seu Filho para morrer em meu lugar, em nosso lugar. E um dia, Senhor, essa igreja estará no céu, e o Senhor vai abraçar cada um de nós e vai falar que valeu a pena ter morrido por nós. Que o Teu povo cresça na graça e no conhecimento. Que a Tua igreja aprenda a fazer o serviço da boa obra. Que o Teu Espírito habite em nós e que a glória do Senhor possa resplandecer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.